Vamos dar início então em Tiago, capítulo 1. Temos considerado essa maravilhosa epístola. Que o Senhor possa continuar nos dando luz. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler os 12 primeiros versos. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, ou, numa outra tradução, coração dividido, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Que contraste, né, irmãos, que o Espírito deixa aqui, né? Porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, no verso 13, Tiago, pelo Espírito, vai começar a falar sobre tentação. Então, nós vamos até aqui, com a ajuda do Senhor, vamos considerar algo nessa noite. Vamos orar então, irmãos. Pai, nós te agradecemos por mais esse momento aqui reunido, Senhor. Rogamos tua assistência, Senhor, tua habilitação, que o teu Espírito Santo possa ministrar a cada um que aqui se encontra, Senhor. Nós te pedimos ajuda, Senhor, porque sabemos que somos incapazes por nós mesmos. Mas quando olhamos para Ti, Senhor, toda a nossa debilidade, toda a nossa fraqueza, toda a nossa insignificância não é nada perto de quem Tu és. Tu és o provedor, Tu és aquele que ministra de maneira abundante. E nós pedimos ao Senhor que nos ajude com Tua palavra, abra para nós, Senhor, que não seja apenas um momento onde mentes sejam cheias, Senhor, mas onde de fato nossa vida interior possa ser tocada por Tua palavra. Então nós te pedimos, Senhor, que fale a nós e continue a penetrar com Tua palavra afiada em cada coração. Obrigado por cada vida que aqui se encontra, aqueles que não puderam estar. Tu sabes de tudo, Senhor. Que de alguma maneira todos nós possamos ser nutridos com Tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, irmãos, nós temos considerado essa epístola. Para os irmãos que estão tendo como primeiro momento hoje, nós já tivemos 3 reuniões então em torno de Tiago. Então há toda uma introdução que foi feita a essa epístola antes de nós chegarmos então na consideração do que vamos ver hoje. E nós temos os áudios desses 3 momentos para aqueles que desejarem ter acesso. Então, toda a introdução da epístola, todo o contexto, até mesmo histórico, do próprio Tiago, nós já consideramos então nessas 3 primeiras reuniões. Então, para aqueles que estão chegando hoje, esse é o motivo de nós já estarmos entrando então no que vamos entrar, tá bom? Apenas essa consideração. Então, no último momento, em torno de Tiago, nós vimos algumas coisas. Nós vimos que há pelo menos, no meio desses irmãos que foram dispersos, como está escrito aí no versículo 1, entre esses irmãos que foram dispersos por conta então de perseguições, havia muitos problemas ali que eram conhecidos por Tiago,
e que foram relatados nessa epístola. Então nós citamos esses 9 problemas no último momento. E vimos também, irmãos, algo sobre a provação na vida de Abraão. E nós então procuramos focar, e a vida de Abraão há muitas outras lições, mas nós procuramos focar em Gênesis capítulo 22, aquela cena do Monte Moriá, quando Deus então requer de Abraão aquilo que ele mesmo havia dado a ele. Porque o foco de Gênesis capítulo 22, no Monte Moriá, não é Isaac. O foco de Gênesis 22 é Abraão. Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão, porque algo havia se colocado entre Abraão e o Senhor. E obviamente que aqui nós não estamos ignorando a tipologia do significado de Isaac apontando para Cristo, aquele sobre quem o cutelo seria abaixado. Nós não estamos negando isso. Mas tendo como foco a vida de Abraão, nós sabemos que aquilo que ele havia recebido do Senhor, a promessa de um filho, Isaac, aquilo de alguma maneira ocupou um lugar inadequado no coração de Abraão. O coração que era apenas do Senhor, então agora passou a ser de Isaac e do Senhor. Aí nós temos um coração dividido. Então sempre, e graças a Deus por isso, sempre que o Senhor encontra corações divididos, Ele irá tratar. Amém. Ele não vai permitir que esses corações continuem divididos, porque o Senhor é o único que deve ocupar o nosso coração. Então que o Senhor possa obter isso em nós. Mas aqui, irmãos, antes de seguirmos, preciso fazer uma ponderação aqui para nos ajudar, e eu gostaria que os irmãos tivessem muita atenção nisso que eu vou dizer agora, para o nosso entendimento correto mesmo desse início falando sobre provação. Quando nós pensamos então nesse assunto da provação, nós precisamos ligar Tiago com Jó. Preste atenção nisso. Nós viemos então de um estudo de Jó detalhado, estudamos capítulo a capítulo, e nós vimos que a chave daquele livro, a chave para compreendermos Jó, não é como alguns pensam, o sofrimento do justo, não é a semeadura e colheita, como uns falam, que aquilo que nós plantamos nós vamos colher, e que Jó então havia plantado e estava colhendo aquilo que tinha plantado. Definitivamente esse não é o entendimento correto do livro de Jó. Jó está focado então com o princípio da plena filiação, ou em outras palavras, Deus está tomando Jó e conformando ele a Cristo, levando ele a uma vida mais madura. Não tem ligação com o princípio de semeadura e colheita, que inclusive os 3 amigos de Jó ficaram batendo cabeça ali, né? E Jó também só alcançava até ali, mas algo já ministrava a Jó, e nós podemos ver isso durante o livro, que algo já não estava mais encaixando, porque o Senhor havia dito dele, a respeito dele, que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No capítulo 1 e 2 de Jó vai repetir isso. Tudo isso nós já vimos, mas eu quero trazer à memória para colocar algo. Então, o princípio que norteia Jó é o princípio da maturidade. Deus está tomando seu filho Jó e conduzindo ele a uma posição mais madura. Nós podemos ver isso na figura do redemoinho que aparece no capítulo 38 de Jó. O redemoinho ascensional de Deus tomando Jó e levando ele a uma vida cada vez mais madura. Da mesma forma, irmãos, e aqui que eu gostaria de conectar, da mesma forma nós temos na epístola de Tiago. Tiago não está ocupado em sua essência com o princípio da semeadura e colheita, que é aquilo que o homem plantar, aquilo que ele semear, isso também ele vai colher, certo? Tiago não está ocupado em essência com isso. Ele vem na mesma linha de Jó, porque onde Jó terminou, que é o direito da primogenitura, lembra que nós vimos no final de Jó, é aonde Tiago começa falando da coroa da vida. Então eu gostaria que os irmãos entendessem que eu não fiz uma diferença que vou dizer agora, porque eu vim na mesma linha de Jó. Jó não está ocupado com os nossos descaminhos, com aquilo que nós semeamos e colhemos na carne. Ele não está ocupado com isso em sua essência. Mas isso não quer dizer que o princípio não seja verdadeiro. Gálatas vai tratar isso no capítulo 6, versículos 7 e 8. Deixem registrado aí, irmãos, para depois os irmãos poderem ler com mais calma. Eu vou apenas citar. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8 diz assim: Não vos enganeis,
De Deus não se zomba. E essa palavra zomba que aparece, ela é muito forte. O sentido dela é: de Deus você não torce o nariz. Então veja que é uma exortação muito séria. E ele continua dizendo: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, preste atenção, semeou na carne, né? Então você vai colher aonde? Na carne. Que o texto continua: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então veja que é um princípio verdadeiro. E aqui há uma diferença, por isso que eu estou colocando. Há uma diferença entre provação, que vem das mãos do Senhor, ou como Tiago coloca no capítulo 1, vem do Pai das luzes, certo? E daquilo que nós colhemos, irmãos, nos nossos descaminhos, nas nossas escolhas à parte da vontade do Senhor. Compreende? É uma relação completamente diferente. Aquilo que nós colhemos então na carne é porque nós semeamos na carne. Agora as provações não, a provação ela tem um sentido positivo, sempre tem um sentido positivo, diferente dessa colheita na carne. Na colheita da carne não há avanço, há estagnação. Agora, na provação é Deus, na figura de Jó, como nós já vimos, nos colocando naquele cadinho aonde a prata é purificada, e o Senhor nos coloca ali, que é a figura usada, e aproxima o seu fogo purificador. Veja, fogo purificador. Então a provação sempre tem um sentido positivo e não negativo. Agora, irmãos, nós não podemos colocar como tudo que acontece nas nossas vidas como sendo provações. Muitas coisas que acontecem na nossa vida são fruto, são resultado das nossas escolhas à parte do Senhor. E quando nós tomamos como exemplo a vida de Abraão, me permite por um momento retornar a ele, só para eu poder colocar, porque nós vimos o capítulo 22, mas de Gênesis 11 até Gênesis 22 muita coisa acontece. Nós temos 11 visitas do Senhor, 4 altares, ou pode ser dividido naquelas 3 etapas que também passei no último momento para os irmãos. Enfim, uma longa história. E muitas vezes Abraão tomou escolhas ali à parte da vontade do Senhor. O Senhor tinha algo muito claro para Abraão, mas Abraão tomou suas escolhas próprias. E evidentemente, ele teve consequências devido a essas escolhas. Então fique como registro Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, 8 até 13, 1. Depois os irmãos leem toda a narrativa. Gênesis 12, 8 até o capítulo 13, versículo 1. Eu vou tentar passar um pouco mais rápido só para a gente poder entrar em Tiago. Mas então ali nós temos um exemplo disso. Abraão semeou na carne e ele colheu também na carne. O que acontece ali? Se os irmãos forem a Gênesis 2:9, os irmãos vão ver que Abraão está no Neguebe. Mas algo acontece ali naquele cenário. Havia fome naquela terra. Mas se os irmãos prestarem atenção na narrativa bíblica, verão que o Espírito Santo não deixou registrado que Abraão passou fome. Lá diz que havia fome na terra. São duas coisas bem diferentes. É a mesma relação que nós temos em Ruth, capítulo 1. Havia fome em Belém, então eles foram para Moabe, né? Figura da carne, inclusive. Mas veja, Abraão não passou fome, ele teve medo da fome, podemos dizer. Ficou com receio de passar fome. E então o que ele vai fazer? Ele vai ao Egito. É isso que está registrado lá em Gênesis capítulo 12. E ele vai para o Egito, irmãos, que é figura do mundo. Muito claramente na Bíblia o Egito é uma figura do mundo. Ele vai no Egito de alguma maneira procurar sustento, porque ele teve medo da fome. Abraão então vai ao Egito procurar refúgio, sustento, segurança, tudo aquilo, irmãos, que ele já tinha no Senhor, porque ele estava no Neguebe sob a direção do Senhor. Mas Abraão tomou uma decisão própria. Não há em nenhum lugar lá registrado que o Senhor mandou Abraão descer ao Egito. Ele desceu ao Egito por vontade própria. E então ele vai procurar isso que ele já tinha no Senhor, ele vai procurar no mundo. Mas o mundo não tem isso para oferecer a ele.
E se os irmãos lerem a narrativa, muitas consequências acontecem ali, nesse cenário do Egito. Mas eu queria destacar uma principal ali. Muito provavelmente, a maioria dos estudiosos concordam que muito provavelmente foi dessa visita ao Egito que Abraão trouxe consigo Agar. E Agar depois, como os irmãos já sabem, vai gerar um filho na carne também chamado Ismael. Os irmãos lembram de tudo isso? Então Deus havia dado uma promessa, mas Abraão novamente vai tomar uma escolha própria, e juntamente com Sara, Sarai, e vai prover para si. Veja o autoprovimento, o autossustento. Sempre será assim, irmãos. Mas ali, irmãos, então, Abraão fez uma visita ao Egito que marcou ele por toda a sua vida. Porque aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Então ele desce ao Egito e traz consigo Agar. Terrível, irmãos. Da mesma forma é conosco. Todas as vezes que nós procurarmos algum tipo de sustento no mundo, não se engane, nós sairemos dele com marcas. Nós sairemos dele com frutos que nós semeamos na carne, a parte da vontade do Senhor. E nós não podemos colocar essas decisões e suas consequências como advindo, claro, o Senhor, ele de alguma forma, depois ele trabalha as nossas vidas em meio a tudo isso, mas nós não podemos colocar como advindo do Pai das luzes. Veio das nossas próprias escolhas a parte da vontade do Senhor. Então os irmãos conseguiram ver a diferença entre a provação que tem como alvo a coroa da vida e as nossas escolhas, aquilo que nós semeamos na carne? Ficou evidente agora, irmãos? Eu não coloquei isso antes, como disse, porque eu vim na mesma linha de Jó. E como Jó não se ocupava com isso em primeira instância, eu também não me ocupei com isso quando entrei em Tiago. Mas aí, para que nós tenhamos um entendimento então mais equilibrado, fez-se necessário então eu colocar essa nota inicial então. E eu queria deixar um último detalhe ainda sobre a vida de Abraão, e para nós encerrarmos esse assunto e entrarmos em Tiago. Se os irmãos depois forem a Gênesis 13, 1, os irmãos verão que essa lacuna de tempo que teve entre Gênesis 12, 9 e Gênesis 13, 1 foi um tempo perdido na vida de Abraão, porque ele saiu do Negueb, que era o lugar onde o Senhor havia designado para ele naquele momento, que o Senhor o estava conduzindo, e ele vai ao Egito, certo? Agora, se os irmãos forem a Gênesis 13, 1, verão que Abraão volta no exato lugar aonde ele havia saído. Ele sai do Egito e volta novamente para o Negueb. Percebe, irmãos? Um tempo que não teve ganho nenhum, não teve avanço, foi estagnação na vida de Abraão. E, irmãos, aqui nós temos um princípio para nós, muito claramente, que todas as vezes que nós fazemos essas escolhas à parte da vontade do Senhor, esse é um tempo para nós não contado para recompensa, que é justamente o assunto de Tiago. É um tempo que não há avanço, é um tempo onde muitas vezes nós vamos andar em nossos descaminhos, mas nós vamos voltar no exato ponto aonde nós saímos. Compreende? Compreende porque muitas vezes não há avanço nas nossas vidas? Porque muitas vezes nós entramos por nossos descaminhos, o Senhor permite, e de alguma maneira Ele vai tratando conosco nesse tempo, mas quando esse processo acaba, nós temos que retornar lá onde nós deixamos a vontade do Senhor. O Senhor, Ele não aceita atalhos. Compreende, irmãos? Então, eu precisava deixar esses detalhes para que os irmãos possam ver que nós não podemos ser levianos com a palavra do Senhor. Nós não podemos agir de qualquer maneira diante daquilo que o Senhor tem falado conosco. Deus leva a sério, como já vimos, Deus leva a sério a sua palavra e Ele leva a sério também a resposta que nós damos à sua palavra. Então, possa o Senhor falar a todos nós. Então, para deixar claro, a aprovação, irmãos, é quando Deus está tratando conosco. E isso tem como alvo, então, a coroa da vida.
A aprovação, como já falei, ela tem um aspecto purificador e ascensional, ou seja, sempre de avanço. Esse é o sentido da aprovação. O Senhor, então, nos colocando no cadinho, nos limpando. A diferença clara aqui para nós, irmãos, é que os nossos descaminhos, ele vem das nossas escolhas. Já as provações vêm da vontade do Senhor, ou vêm do Senhor. No nosso semear na carne não há avanço. Na aprovação, o foco sempre é avançar e sempre é o nosso amadurecimento. Mas por fim, irmãos, o nosso consolo, e eu precisava deixar essa palavra final, o nosso consolo é sabermos que em qualquer situação das nossas vidas, nós estamos nas mãos do Senhor. E Ele sempre tem uma justa medida para todos nós. E isso se aplica até mesmo com relação aos nossos descaminhos. O Senhor é justo e Ele vai sim corrigir, sempre vai tratar, sempre vai ser firme, sempre vai levar a sério sua palavra, mas o consolo para nós é que é o Senhor. Compreende? Nós não estamos nas mãos de homens, nós estamos nas mãos do Senhor. E Ele sabe como tratar cada um. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, colocamos uma divisão aí que eu vou apenas relembrar para nós entrarmos em poucas coisas, não vou me prolongar muito nessa noite também não. Então nós colocamos uma divisão dos primeiros 18 versículos. Eu voltei para Tiago então, irmãos. Tiago 1, dos versos 1 a 18, eu coloquei 3 divisões para nós entendermos melhor essa sessão, que foi a seguinte. Coloquei a primeira sessão como sendo o alvo da aprovação, a coroa da vida. Isso vai do versos 2 a 12, que foi o que eu li no início, né? Depois, a segunda divisão é o alvo da tentação. Então, a aprovação, um aspecto positivo, a coroa da vida. A tentação, aspecto negativo, que é a morte. Isso ficará muito claramente quando nós lermos, ficará claro para nós, quando nós lermos os versos 13 a 16. E por fim, eu coloquei uma terceira divisão, que é a origem da aprovação, que é o Pai das luzes. Isso está no verso 17 e 18. Então, tendo dito isso, irmãos, nós vamos entrar então no que temos para hoje. Os irmãos que estão anotando, apenas para efeito de considerarem, podem colocar então o que nós iremos iniciar hoje. Aprovação e as suas 9 relações. Aprovação e as suas 9 relações. Então a primeira relação que Tiago vai colocar aqui, que nós vamos ver no texto, então é provação e alegria. Muito significativo que o Espírito Santo tenha deixado essa primeira relação, provação e alegria. Isso está no versículo 2, eu gostaria que os irmãos relessem comigo, por gentileza. Tiago 1, 2. Então veja: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Irmãos, eu confesso para vocês que quando eu li esse verso na primeira vez, ele me causou um confronto muito grande, né? Porque aqui está algo que a mente natural não aceita. Parece que são coisas opostas, um em um extremo e outro em outro. Provação e alegria. Parece que não tem nada a ver, né, irmãos? Fala a verdade. Porque provação também inclui sofrimento, inclui situações difíceis, inclui renúncias, inclui padecer pelo Senhor, inclui tudo isso, né? E Tiago, pelo Espírito, ele vai unir provação e alegria. Então, irmãos, Tiago, ele começa nos mostrando como que nós devemos reagir em meio às provações. Quando nós fazemos o contraste com Jó, é muito grande, né? Porque no capítulo 3, do livro de Jó, quando as provações começam, o que acontece? Por quê? 6 porquês nós temos relatado em Jó capítulo 3. Mas quando nós vamos a Tiago começa com alegria. Que contraste maravilhoso, irmãos. Porque o nosso eu, como nós vimos em Jó, ele tem aversão à aprovação. O nosso eu tem aversão a sofrimento, a situações difíceis. Tem aversão, irmãos. E sim, na maioria das vezes, a nossa primeira resposta é por quê? Agora, Tiago aqui não. Ele começa falando de alegria.
Deixem registrado um texto então e nós vamos nele, ainda sobre essa relação de provação e alegria. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Depois, mais tarde, nós vamos voltar em outro texto de Filipenses, que possivelmente os irmãos já estão puxando já. Apenas para os irmãos que estão vindo pela primeira vez hoje, eu estou fazendo esse paralelo entre Jó e Tiago, porque nós entendemos que há essa relação feita pelo próprio Espírito entre esses dois livros. Se nós estudamos esses livros a fundo, vemos que há um paralelo nos assuntos tratados. E o Espírito Santo como que continua aquilo que ele terminou em Jó, ele estende aquilo para Tiago. Inclusive o verso-chave de Jó está dentro de Tiago, que é Tiago capítulo 5, versículo 11. Então quando eu falo sempre esse paralelo entre Jó e Tiago, é por esse motivo, para que os irmãos não se percam nas considerações. Tudo bem? Então Filipenses 1, 29 diz assim. É um outro texto, irmãos, que não é só bonitinho não, viu? É um texto para nós meditarmos diante do Senhor. Porque às vezes a gente passa por textos tão batido e acha, nossa, Paulo era um homem. Não, irmãos, é para nós. Compreende? É para você meditar diante do Senhor. Então olha o que Paulo vai dizer aqui. Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Não é um texto também bem confrontador? Paulo fala de uma graça que foi concedida para crermos nele, mas também fala de uma graça que foi concedida para padecermos por ele. Aí novamente o nosso eu recua diante dessa expressão. Graça para crer e graça para padecer. Um irmão chamado F.B. Meyer, ele disse o seguinte, eu gostei muito dessas frases, anotei algumas coisas aqui para os irmãos considerarem depois. F.B. Meyer então disse certa vez que a coroa de ferro do sofrimento precede a coroa de ouro da glória. Vou repetir. A coroa de ferro do sofrimento precede a coroa de ouro da glória. Porque nós chegaremos no versículo 12 e lá vai dizer sobre a coroa da vida. Mas antes do versículo 12 nós temos alguns versos que vai tratar desse caminho do padecimento com Cristo. Você está vendo, irmãos? Porque o assunto é recompensa, o assunto é reino. Porque nós já inclusive colocamos o título das nossas considerações como Tiago, provação, maturidade e reino. Vejam, passos sequenciais aí para a nossa consideração. Uma outra irmã, chamada Madame Guyon, ela teve uma experiência, irmãos, de ficar por 10 anos aprisionada em uma cela que ficava a 10 metros abaixo do nível da sua rua. E ela estava presa lá por 10 anos por conta da sua fé no Senhor. E ela aprendeu o segredo da provação e ela disse o seguinte: eu aprendi a amar o escuro da tristeza, porque ali vejo o brilho da face do meu Senhor. Tremendo, não é, irmãos? 10 anos aprisionada numa cela 10 metros abaixo do nível da sua rua. E ela aprendeu o segredo da aprovação. E ela diz: aprendi a amar o escuro da tristeza, porque ali vejo o brilho da face do meu Senhor. E nós sabemos também, irmãos, que todo o pano de fundo dessa carta aos Filipenses, que nós acabamos de ler um verso, se os irmãos lerem depois, os irmãos verão que todo o pano de fundo dela tem essa nota: alegria. E certo irmão uma vez disse que a alegria é sinal, é marca de maturidade. Então, se o Senhor tem nos conduzido à maturidade, se temos aprendido o significado de provação e alegria, irmãos, isso será real para nós também. Isso não é uma experiência que o Senhor deixou reservada apenas para Paulo. Essa é uma experiência que o Senhor inclusive fez de Paulo um modelo para todos nós, para todos aqueles que haviam de crer nele. O próprio Paulo diz isso. Então isso é uma experiência que todos nós podemos desfrutar no Senhor. Aprender
a viver contente em toda e qualquer situação. Então eu convido os irmãos a ir ao capítulo 4 de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Versos 10 a 13. Gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção na leitura. Diz assim, já começa com a nota da alegria. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque, o que diz aí agora, irmãos? Aprendi. Está vendo que é um processo? Está vendo que é um aprendizado diante do Senhor? Nós não podemos tomar as palavras de Paulo, como diz um irmão, e simplesmente importar para nós. A nossa história precisa ser vivida com o Senhor e precisamos desenvolver isso, juntamente com o Senhor, em uma vida de união com Ele. E Paulo poderia dizer assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu já digo a partir de mim, eu não posso afirmar o mesmo que Paulo. Eu não sei viver contente em toda e qualquer situação. Muitas vezes, quando o Senhor está me provando, por que surge na minha boca murmurações? Mas Paulo podia dizer que ele havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. E agora ele vai explicar quais são essas situações. E ele continua no verso 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Veja, ele toma extremos, está vendo, irmãos? Humilhação e honra. E às vezes a gente acha que só a humilhação que é uma prova, né? A honra também é uma prova para nós. Talvez uma prova maior do que a humilhação. Porque às vezes quando nós somos humilhados, nós corremos em direção do Senhor. Mas quando nós somos honrados, se essa honra de alguma maneira entra de uma maneira inadequada em nós nos inflamos. Nos achamos bons demais. Então Paulo ele coloca a honra como uma prova também. Porque a honra é uma prova. Cuidado com honra, irmãos. Tenhamos cuidado com honra. E ao mesmo tempo não deixemos de honrar, como o Senhor também nos diz. Veja como é um paradoxo, né? Ainda verso 12. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Novamente remete a aprendizado. Tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Há uma versão alternativa para esse versículo 13 que aparece aí, tudo posso naquele que me fortalece, que diz assim, em Cristo o nosso recurso é inesgotável e o nosso sossego é imperturbável. Maravilhoso, né, irmãos? Que nós também possamos aprender a viver essa qualidade de vida com o Senhor. Essa é a vida de Cristo, que o Espírito Santo veio habitar em nós e reproduzir em nós. Esse é o caráter que o Senhor deseja formar em nós. Percebe, irmãos? Agora, esses pontos que aparecem aqui precisam ser considerados por nós. Você, eu, precisamos fazer perguntas diante do Senhor. Senhor, como eu tenho agido diante da humilhação, da honra, da abundez, da escassez? Como que eu tenho agido nessas circunstâncias, Senhor? Como? Será, Senhor, que eu já aprendi que eu tenho que ter alegria em meio às provações, porque as provações vêm de Ti mesmo, com vistas a algo positivo na minha vida? Irmãos, o nosso grande problema, e eu já vou terminar por aqui mesmo, o nosso grande problema é que nós passamos muito rapidamente pelos textos, pelas frases que ouvimos, consideramos elas bonitas. Nossa, que experiência que o irmão teve, olha o que ele deixou registrado aqui. E nós não paramos para meditar e colocar o nosso coração diante do Senhor.
Não é só sobre ter conteúdo anotado, entende, irmãos? Nós precisamos ir diante do Senhor e na luz dele nós recebermos verdadeira luz a respeito de nós mesmos. Vamos terminar com esse salmo, irmãos? Tão conhecido, né? Salmo 36. Sei que nós poderíamos citar de cabeça, mas vamos ler esse verso final aqui. Vamos ler o verso 7 e 8, porque aqui nós temos um paralelo com Abraão novamente, que me veio agora, né? Então vamos ler ele. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Irmãos, nós não precisamos buscar acolhimento em lugar nenhum. É na sombra das asas do Senhor que nós devemos permanecer. Verso 8. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Verso 9, para finalizar. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz nós vemos a luz. Então que esse seja o nosso pedido, irmãos, verdadeiro, sincero diante do Senhor. Ao estarmos na sua presença, dizer a Ele: Senhor, eu desejo receber verdadeira luz a respeito de quem Tu és e verdadeira luz a respeito de quem eu sou. O mesmo que eu disse no livro de Jó, digo novamente em Tiago. Tiago pode ser apenas um estudo para você e para mim, irmãos, mas pode também não ser. Que possamos encarar tudo isso que o Senhor nos tem dado em Sua palavra como algo sério, levarmos de fato diante do Senhor, e certamente Ele tem disponível para nós essa vida que Ele diz aqui. Amém. Que o Senhor possa continuar falando a todos nós. Vamos orar e assim encerramos. Pai querido, nós te agradecemos por mais esse momento, Senhor. Louvamos e bendizemos o Teu nome. Obrigado por nos confrontar como nos confrontou nessa noite, porque o Seu confronto, Senhor, tem um alvo definido nas nossas vidas. Nos ensine essa relação que há entre provação e alegria, Senhor, porque nós ainda, vou colocar esse nós de maneira geral mesmo, Senhor, para que possamos meditar. Nós ainda reagimos de maneira dificultosa diante das Tuas provações, Senhor. Ainda murmuramos, ainda temos muitas indagações, ainda falamos muito, tanto contra o Senhor, quanto contra também os arranjos que o Senhor providencia. Nós temos dificuldade, Senhor, e carecemos do Teu suprimento. Nos ensine a viver essa vida como descrita em Filipenses 4, uma vida que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, uma vida que aprendeu que em Ti os recursos são infinitos, são inesgotáveis, e o nosso sossego, a despeito do que acontece no exterior, Senhor, não pode ser abalado. Então nós bendizemos o Teu nome, Senhor, e muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos assistir com Tua palavra. O Senhor tem feito isso quando nos reunimos aqui, Senhor. Obrigado, que possamos, Senhor, valorizar Teu falar, valorizar Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.